Boa noite, tudo bem com você? Professora Rosana Cifuentes Machado, da disciplina de consultoria. Bom, vamos ao que realmente interessa nessa noite quente aqui de Cuiabá. Nós vamos conversar um pouco, vamos discutir um pouco a temática de consultoria e era para a gente fazer alguns exercícios, mas precisávamos de um público para isso. Não tem problema algum, que nós conseguimos pular essa etapa dos exercícios da atividade e deixar para a próxima aula. Então, 14/9, na verdade, essa aqui não é a quinta aula, é a quarta, porque no dia 6 foi ponto facultativo e não teve aula. Então, essa é a quarta aula de consultoria. Seja bem-vindo, desejo que você e toda a sua família estejam bem. O objetivo é entender sobre as armadilhas, os erros comuns que acontecem na área de consultoria. Para isso, a gente divide em primeiro falar os primeiros passos da consultoria e depois falar sobre as armadilhas e os erros. Só para a gente relembrar um pouquinho, o consultor de gestão, qual que é mesmo o papel dele? Ele, segundo Bluck, é um consultor externo de organização, de gestão, ele aponta a importância de disseminar, de transmitir, de distribuir conhecimento, devendo o profissional ser um facilitador que colabore na construção de espaços sociais que oportunizem novas ideias, resolução de conflitos e geração de mudança. Então, o papel do consultor é de ser essa pessoa que ajuda, sim, a identificar, contudo, ele é uma pessoa que facilita, que dissemina o conhecimento trazido de outras organizações, experiências para esse mundo organizacional da empresa que precisa da consultoria naquele momento. Então, esse é um dos grandes papéis. Por que eu falei sobre isso? Porque nós falamos um pouco na aula passada e precisamos rever também esse conceito. Nós precisamos ter um estilo. Eu coloquei aqui um avatar. Esse é o meu avatar de logística. Essa é uma imagem minha do meu avatar, de como eu uso meu cabelo e tal. Eles tiram aquela foto e ali eu tenho uma pessoa fazendo um movimento muito parecido, mas voltado para logística, que é as questões militares, com uma espada na mão e um escudo também, numa postura militar. Então, isso aqui é um estilo. Um consultor, ele tem um estilo de tratar, um jeito de falar, uma referência, uma preferência. Ele precisa definir bem essa abordagem. Então, por isso, a gente traz de novo o conceito e o papel do empreendedor na construção desse espaço. E como primeira atividade, eu quero que vocês, primeira atividade, valendo 0,25, façam, entrem nesse site aqui, opa, nesse aplicativo do Bitmoji e criem um avatar, com a sua foto, com o seu estilo, mas eu gostaria que vocês colocassem lá no grupo, falando qualquer coisa, colocando qualquer coisa lá, mas escrevam o seu nome nesse avatar e coloquem ele com uma roupa no estilo de consultoria que vocês querem executar. Porque a gente vai criando uma proto-persona, um protótipo do personagem que a gente quer vender, negociar, entregar, enquanto pessoas que trazem essa boa nova da educação, da cultura, do conhecimento, dos exemplos produtivos de outras empresas para dentro do negócio. A segunda tarefa é um consultor, ele precisa ser uma pessoa em constante aprendizado, ele não pode deixar de maneira nenhuma que o que ele pensa hoje se torne algo obsoleto para um futuro próximo. Como fazer então? Leitura. A leitura, o livro é e continuam sendo fortes aliados na construção do conhecimento, do intelecto profissional, na construção de um saber refinado, de uma forma de abordar melhorada,
né? E de todo esse conhecimento, essa formação que nós utilizamos através do livro. O livro é um sistema de EAD, onde você aprende distante do professor. Você aprende só você e ele. Então, que o livro traz esse desafio. Então, eu quero que você faça isso também. Era para você fazer isso aqui, né? Mas a gente não vai fazer agora, mas você vai postar lá no nosso grupo. Você vai buscar um livro ali da sua casa, das suas leituras, desde que você começou, você já está no 8º semestre, a faculdade, e vai tirar uma foto da frente desse livro e vai dizer quantas folhas você vai ler, ou um capítulo, ou se você vai terminar esse livro. Porque é muito importante esse desenvolvimento, essa reciclagem constante para o futuro consultor e mesmo para o futuro administrador, não é, minha gente? Então, vamos lá. E a última tarefa, a terceira tarefa é, você vai fazer isso até sábado. Você vai postar, pode ser no meu e-mail, pode ser no WhatsApp, pode ser no Cigar, o nome da pessoa e da empresa que você vai fazer o diagnóstico, que a professora vai colocar aqui no finalzinho, só o nome. O diagnóstico a gente vai conversando durante as outras classes, não é para esse momento, aqui é para colocar só o nome da empresa e da pessoa que você vai fazer esse diagnóstico. Nós precisamos também entender que existem maneiras, né, formas da gente iniciar uma abordagem de consultoria, que a gente pode chamar de primeiros passos. E algumas armadilhas, erros mais comuns também na área de consultoria, que a gente vai estudar hoje. Então, os primeiros passos são, primeiro, faça alguma busca de alma. Significa, volte para você mesmo, para os seus conflitos, para o seu mundo intelectual, para a sua missão de vida, para os objetivos que você tinha e talvez tenha deixado empoeirar ali num cantinho de gaveta. Volta para essa ideia, para essa forma, para esse jeito de pensar. Mais uma vez, olha para a sua alma e identifique-se. Será que você realmente tem perfil empreendedor para ser um consultor, montar um negócio de consultoria e ganhar dinheiro com isso? Ou você prefere ser um administrador, ou gestor de uma grande corporação, ou um empreendedor de outra organização, de outro serviço que você goste também de executar? Isso é um ponto importante para a gente pensar. O primeiro passo: identifique os problemas que você pode resolver. Nem tudo a gente pode abraçar. Isso é uma loucura. Pensar que eu posso ajudar aqui, lá. Não, a gente precisa criar equipe, pessoas que tenham vontade genuína de desenvolver expertise. Olá, quem chegou aqui na aula? Boa noite. Olá, Fabrícia, tudo bem? Boa noite. Olá, prof, boa noite. Fabrícia, eu fiquei aguardando aqui, como ninguém entrava, eu já iniciei a apresentação da aula, tá? Seja muito bem-vinda, que legal que você veio. A gente está falando um pouquinho, eu vou retomar aqui para você. Nós temos que fazer uma atividade, Fabrícia, que é bem legal. Hoje a gente vai falar sobre as armadilhas e erros na consultoria. A gente relembrou um pouquinho do conceito do papel do consultor, que a gente de fato já viu, mas a gente relembrou a importância do consultor de empresas ser um facilitador na construção do conhecimento, na construção da disseminação social dessa ideia de geração de mudanças na empresa e na construção da melhoria contínua da organização também. Eu tinha feito para vocês aqui um material voltado para 3 atividades. Primeiro eu falei um pouquinho já, depois eu quero que você escute lá na gravação, sobre o consultor precisa ter um estilo de liderança, um estilo de tratativa. Eu coloquei um avatar aqui,
e coloquei o link para vocês entrarem no Bitmoji para criar o seu avatar com um perfil de consultor. Ah, professora, eu quero ser consultora de indústria. Já coloco um avatar com perfil de consultor mais esportivo, né? Não, professora, eu gostaria de ajudar grandes corporações. Aí você vai colocar já um taierzinho, uma camisa, uma roupa um pouco mais formal. Por quê? A gente brinca com isso, né? Hoje a gente precisa brincar um pouquinho mais, até porque a gente já está falando de um momento meio tarde, então para a pessoa se animar, mas é muito importante a imagem, a presença, o formato como você aborda o seu cliente para vender a consultoria. Por isso a gente fez essa brincadeira, vale 0,25. Onde que você vai postar o seu avatar? Vai colocar o seu nome e postar lá no WhatsApp da sala. Tudo bem, Fabrícia? Tudo bem, prof. Facinho, né? Fácil. Esse é facinho. Uma outra coisa é que o consultor, Fabrícia, ele precisa estar em constante desenvolvimento, aprendizado. Então, eu coloquei aqui para você buscar, você vai fazer não agora, depois, tá? Um livro de ADM. Ah, se você não conseguir um livro, não tiver um livro que você acha que não leu ainda, uma revista, um artigo científico, tira uma foto e escreve, faz um compromisso com você mesma, mas coloca lá no WhatsApp. A foto do livro e escreva, eu quero ler um capítulo tal desse livro. Isso é para o seu desenvolvimento intelectual enquanto consultora, consultor, enquanto pessoa que trabalha com gente, com pessoas, administrador, gestor. Bacana? Fabrícia? Sim. Só mais 25. E é bem facinho, né? Você vai colocar o capítulo, ou você vai ler o livro inteiro, alguma coisa que você deixou meio ali na gaveta, né, para ler depois. Então, a prof está ajudando aqui a melhorar esse perfil, tanto do empreendedor como do consultor também. E até sábado, eu gostaria que você postasse lá no WhatsApp o nome de uma pessoa que você vai entrevistar, porque nas próximas aulas eu vou colocar um formulário de diagnóstico de consultoria para vocês. Ele é formal, tem um que é do Sebrae, mas a gente vai trabalhar um outro que é de um grande consultor chamado Charles. Então, eu vou postar, e eu gostaria que vocês já tivessem o nome da pessoa, ou da empresa. Pode ser de sua família, ou na empresa que você trabalha, tá? Só precisamos aqui do nome. Tudo bem? Resumindo tudo, vai dar um ponto essas três atividades. Bem fácil, né? Mas eu achei que era 10, prof. Como? Eu achei que era 10. Não. Olha, um ponto é bastante, viu? Só para uma aula. Mesmo? É bastante. Então, a gente começa falando sobre os primeiros passos aqui do consultor. Primeiro, Fabrícia, quando você pensar em ser consultora ou pensar em empreender de qualquer forma, a gente precisa fazer uma investigação interna, olhar para a gente, né? Para a nossa alma, para os nossos desejos e vontades, o que a gente sonhou fazer um dia, e aí perguntar: será que eu seria uma boa consultora, uma boa administradora? Em que área? Aonde eu gostaria de trabalhar? Posto de gasolina? Escritório? Numa indústria? Aonde? Num banco? Aonde eu gostaria de trabalhar para desenvolver expertise da administração que eu estou aprendendo hoje? Então, faz uma vasculha lá a alma para entender. É o primeiro passo. Identifique os problemas que você pode resolver. Observar que tipo de comportamento você tem no seu trabalho. O que te dá prazer quando você trabalha naquele local. Ah, professor, eu gosto de preencher planilhas, ficar mais na minha, assim, quietinha. Outra pessoa vai dizer: opa, professora, eu gosto de atender. Eu gosto do front, da linha de frente, lá, atendimento, falar com o cliente, ligar para ele, vender o produto, por aí vai, né? Então, você vai identificar qual das situações problema você tem mais capacidade de resolver na empresa. Também para pensar, tá? Isso aqui é só para pensar. Porque a gente está colocando conceitualmente os primeiros passos para pensar em uma empresa de consultoria. Depois, decida como você quer trabalhar. Quero trabalhar por projetos,
quero trabalhar ajudando as pessoas nas empresas a entender os processos, enquanto consultor, isso é muito importante. No quarto, ele diz assim, seja certificado. Onde que eu busco essa certificação? Existem institutos de formação de consultor, existem escolas no SESC, no sistema Senai, existem pessoas que são consultores e formam consultores também diariamente nessas empresas, nessas instituições faladas. Então, lá, eles vão também certificar o seu negócio de consultor, o seu título de consultor. E isso é muito importante. Decida como você deseja cobrar pelos seus serviços. É bom investigar o mercado, ver que preço as pessoas estão utilizando, quanto custa a hora de consultoria, para você ter uma noção mínima. Defina seu cliente-alvo, escreva um plano de negócio para o seu cliente-alvo. Vocês já trabalharam isso lá, quando fizeram empreendedorismo, fizeram um plano de negócios também. Configure suas operações e sistema, tudo como você vai atuar enquanto consultor, consultora. Como que você aborda o cliente, como que você distribui a sua divulga a sua forma de trabalhar, mídia social, outdoor, não sei, como você faz isso? Configure suas operações e sistemas, inicie o processo de marketing, que é o que eu acabo de falar, né? Para desenvolver expertise no mercado, e toque na sua rede. Vai lá na sua rede de relacionamentos, de pessoas, e envia o seu novo trabalho, sua nova forma de permanecer aqui, né, vivente nesse mundo. Tudo bem até aqui, Fabrícia? Tudo, prof. O que você achou desses passos? Achei bem interessante. Ah, legal. Fabrícia, então, algumas armadilhas e erros comuns aqui da consultoria estão ligados. Primeiro, será que nós estamos preparados? A gente tem que constantemente pensar na reciclagem do que a gente sabe e do que a gente tem para oferecer para o cliente. Estar preparado, ter conhecimento, é determinante para o consultor. O outro ponto é o não cumprimento de prazos. Isso aqui pesa enormemente sobre toda a organização e sobre a proposta de negócio que você tinha. Então, é muito importante que a gente cumpra os prazos de entrega das suas atividades, os prazos nos seus encontros, né? Eu marquei um encontro para falar sobre o departamento operacional da empresa. Isso você tem que ter muito claro, não pode chegar em cima da hora, eu fiz outro compromisso, não vou atender. Por quê? Porque a gente tem que valorizar tanto o nosso tempo, quanto o tempo do cliente. E isso passa, externa, uma forma de tratar com mais qualidade a prestação de serviço que a gente quer entregar para o nosso cliente. Uma outra abordagem está relacionada ao que a gente tem muita dificuldade, que é a comunicação. Se você olhar os grandes grupos, Fabrícia, você vai observar que quase todos eles reclamam do sistema de comunicação, de como as pessoas comunicam, como que o chefe pede alguma coisa, como que envia, como que não acontece. Então, a comunicação é muitas vezes insuficiente. Um outro problema que a gente tem para repassar é pensar nos compromissos, né? A gente falou no prazo, a gente falou na capacidade de assumir esses compromissos, de solucionar essas questões, e também a gente fica muito claro na nossa cabeça que não é porque nós temos hoje uma condição de estou formada em administração, já atuei na BR Foods, então eu tenho condições de dar consultoria na área da operação, que a gente, enquanto consultor, não vai cometer erros. A gente comete sim. Então, estar sempre alerta, ter um método, uma maneira de entregar esse serviço de consultoria é fundamental. Uma outra coisa que a gente observa muito fortemente, que às vezes uma pessoa vem fazer consultoria na nossa empresa e ela já vem com um certo ranço, assim, amargurada das outras empresas que ela trabalhou e acaba compartilhando isso. Não é bom.
Não é nada bom falar mal da empresa, do lugar que você trabalhou, nada bom. Se a gente não pode falar bem, a gente não fala mal. Então, isso deve ser observado constantemente. Quando o consultor, ele não demonstra que tem conhecimento suficiente para instruir, para compartilhar esse conhecimento. Então, essa demonstração é muito prejudicial para o consultor e, se ele tiver uma empresa, para a empresa dele. Então, a gente deve, antes de colocar nossa cara no mercado, nossa boca lá para conversar, a gente deve estar o mais preparado possível e também de ter uma certa confiança com relação a esses prazos, com relação às entregas, ao que realmente eu quero passar para o cliente. Um outro ponto aqui fundamental é: tem muita gente nessa situação, porque nasce uma coisa, morreu outra, a gente vai mudando o nosso habitat. Mas muitas vezes a gente não presta atenção no que a gente está fazendo, está falando. Você já passou por isso, Fabrícia? Sim, prof, todo dia passo. Eu trabalho com atendimento com vendas e sempre a gente encontra essa cena. É, de ficar meio distraído, né? Então a gente tem que focar, principalmente quando a gente estiver nessa linha de frente que você acabou de falar, quando a gente estiver em contato com o cliente, porque ele vai considerar muito a nossa desatenção, a nossa falta de olhar nos olhos, a nossa gentileza em chamar, vamos tomar uma água, vamos tomar um cafezinho, sente-se nessa cadeira, passar um lugar confortável, o melhor lugar da sala para o cliente é fundamental. A gente não pode, de maneira nenhuma, se distrair nessa questão da gentileza, da educação. Outra coisa, passar informações confidenciais para outros. Muitíssimo cuidado. Tem empresas, inclusive, com grandes normas e que você assina até uma declaração no seu contrato lá, falando que você não vai passar nada, nenhuma informação do conhecimento daquele lugar para outra empresa. Isso é muito importante. As pessoas precisam confiar um pouquinho mais. Então, a gente tem que passar informações que são, a gente chama de fidedignas, igualzinho o mundo real. Aqui nós temos o material que é o papel do empreendedor, da consultoria, está aqui nesse link que vocês podem acessar. É o material também que um recorte que eu vou enviar para vocês. E a aula de hoje eram esses dois pontos, esses dois tópicos que a gente queria tratar. Lógico que se tivesse mais pessoas participando, a gente ia discutir um pouquinho mais, né, Fabrícia? Tudo tranquilo, Fabrícia? Até aqui? Sim, prof. Tudo certo. Era para ter mais gente, tá tendo. Verdade. Olha que eu dei uma chamada, agora na próxima aula da semana que vem eu vou chamar um por um. Assim o pessoal Pois é, aparece. Esse horário também não é muito bom, né? Mas é o que temos, então tem que aproveitar. pois é. Então tá. Muito obrigada. Você tem alguma dúvida, algo que você quer perguntar? Não, prof, foi bastante bom a aula, bem explicativa. Bem tranquilo, né? Eu Bem vou tranquilo. rapidamente, eu vou espelhar aqui para você, bem rapidinho mesmo, tá? A ficha que eu falei para você, que é a ficha de informação para a gente fazer o diagnóstico. A gente vai começar a entender como que funciona um sistema de consultoria quando ele oferta, né? Quando a gente oferta para o nosso cliente o que, que a gente tem de know-how, de conhecimento, o que, que a gente está preparado para fazer. Então, isso aqui é uma ficha para coletar as necessidades, os problemas do cliente para a gente pensar numa solução. Aí depois você vai dar uma preenchidinha até o quarto item. Tudo bem, Fabrício? Tudo, prof. É grandinho, ó, tem 8 folhas, mas até essa daqui já fica legal. Ah, Também eu tá. vou salvar aqui. Salvar neste PC.
A senhora já enviou para nós já lá? No Siga? Vou enviar. Na hora que eu fechar aqui, aí eu entro lá para colocar o vídeo e já coloco esse material também. Ah, tá. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu volto aqui. Basicamente, queria mostrar, você precisa colocar só esse comecinho ali, tá? A empresa, o nome da pessoa que você vai conversar sobre o Certo. diagnóstico. E se você trabalha numa empresa, Fabrício, você pode ofertar esse serviço para a empresa. É muito bom. Sim, eu vou fazer isso aí, prof. Eu Tá, também show. estou fazendo estágio e daí é tudo junto e misturado, prof. Tá uma correria para vocês, né? Tá, muito corrido. Mas vai dar tudo certo, tá? Vai sim. Fabrício, muito obrigada por sua participação. Eu que Muito agradeço. obrigada por ter comparecido. Eu Boa que noite para você. agradeço. Boa noite.